Olá, boa tarde. A Justiça Federal suspendeu norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que alterava prazo para a indústria alimentícia adequar os rótulos com alertas nutricionais. As empresas ganharam mais tempo para se adequarem às exigências. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Plenário virtual. Recém-empossado ministro Flávio Dino já participa dos julgamentos que começam hoje. Entre eles, ações penais contra 15 pessoas acusadas de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Supremo Tribunal Federal decide que convenções internacionais prevalecem sobre legislação brasileira no transporte aéreo de carga no exterior. E ainda, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marca julgamento do senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico nas eleições. O Supremo Tribunal Federal começou hoje mais uma série de julgamentos virtuais. Agora a corte está completa e o ministro Flávio Dino já participa das votações. Carolina Chaves tem os detalhes. Os julgamentos que começam nesta sexta-feira vão até o dia 1º de março. No plenário virtual, os ministros registram voto no sistema eletrônico. O ministro Flávio Dino, que tomou posse ontem, já participa das análises. Entre os temas em pauta estão recursos extraordinários sobre dispensa de licitação para contratação de serviços jurídicos por entes públicos, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o Refis, Programa de Recuperação Fiscal, um habeas corpus sobre abuso de autoridade durante uma prisão por porte de drogas e mais 15 ações contra acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O relator dessas ações, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação e propôs penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. Os réus também poderão ser obrigados a dividir o pagamento de uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Na semana que vem, Flávio Dino também participa das sessões presenciais, tanto na primeira turma quanto no plenário. Um dos primeiros itens da pauta do plenário é a volta do julgamento sobre as sobras de campanha. As ações contestam alterações no Código Eleitoral e na Lei das Eleições, que estabeleceram que só podem concorrer às vagas não preenchidas os partidos que tenham obtido pelo menos 80% do chamado quociente eleitoral ou candidatos que tiveram, no mínimo, 20% desse quociente. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão que prorrogou por 120 dias o prazo de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Por unanimidade, o colegiado referendou a liminar do ministro Nunes Marques, que estendeu o prazo para a negociação entre Minas Gerais e a União para a renegociação de dívidas. Segundo o voto do ministro Nunes Marques, a conclusão do plano de recuperação é indispensável para que o Estado de Minas Gerais não fique em uma situação financeira de difícil reversão. Entretanto, o ministro estabeleceu contrapartidas que o governo mineiro deve cumprir, sobretudo em relação ao compromisso com a responsabilidade e a prudência na gestão fiscal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que convenções internacionais prevalecem sobre legislação brasileira no transporte aéreo de carga no exterior. A maioria dos ministros entendeu que, se houver divergência com o Código Civil brasileiro, devem ser seguidas as regras desses acordos. As informações com Rossini Gomes. De acordo com os ministros do STF, em caso de transporte aéreo de carga internacional, as convenções de Montreal e Varsóvia têm prevalência em relação ao Código Civil brasileiro. Dessa forma, se for necessário aplicar alguma penalidade à transportadora aérea por dano, atraso ou perda de carga, por exemplo, as regras previstas nas convenções devem ser adotadas. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes.
O magistrado lembrou que o STF, em julgamento anterior sobre a matéria, com repercussão geral conhecida, estabeleceu que tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou a transferência de Luiz Antônio Braga, o Zinho, para uma penitenciária federal fora do território fluminense. Ele é apontado como líder da maior milícia no estado. Na manifestação, o Ministério Público destacou a alta periculosidade e o risco da presença de Zinho no Rio de Janeiro para a sociedade. Bom, Zinho está isolado numa ala do Presídio de Segurança Máxima Laércio da Costa Pelegrino, Bangu 1, no complexo de Jericinó, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e a Secretaria Nacional de Políticas Penais ainda vão definir o novo local e a data da transferência de Zinho. Agora a gente vai falar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que envolve ação monitória. Bom, esse é um mecanismo existente no Código de Processo Civil que permite ao credor de um bem ou de uma quantia de dinheiro cobrar a dívida sem ter que passar por todo o trâmite de uma ação de execução judicial. A terceira turma do STJ entendeu que a extinção da ação monitória por insuficiência de provas após embargos e negativa de perícia é considerada um cerceamento de defesa. A reportagem é de Jéssica Castro. O colegiado reconheceu que ocorre cerceamento de defesa quando a ação monitória é extinta sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, mesmo com o pedido do autor para a produção de perícia após a oposição de embargos monitórios. O caso julgado envolveu dívida de quase 9 milhões de reais relativa a serviços e materiais que não teriam sido pagos na reforma do aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, em São Paulo. A ação monitória foi ajuizada por uma empresa do ramo de elevadores para cobrar o valor e, após intimada, a concessionária que administra o aeroporto alegou em embargos que nem todos os equipamentos contratados foram de fato entregues. A fornecedora pediu a produção de perícia para verificar a extensão do cumprimento do contrato, mas o juízo de primeiro grau acolheu os embargos e julgou a ação monitória improcedente. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a ação extinta, sob o fundamento de que a necessidade de produção de provas é incompatível com o procedimento monitório escolhido. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, entendeu não ser razoável a extinção do processo por insuficiência da prova escrita em situação como a dos autos, na qual a produção probatória foi requerida pela parte autora após a oposição dos embargos monitórios, ficando caracterizado o cerceamento de defesa. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma determinou o retorno do processo ao primeiro grau para que seja dada às partes a oportunidade de produzir suas provas, observadas as normas do procedimento comum. Um ex-gerente financeiro de uma indústria de produtos de limpeza que foi absolvido por falta de provas pelo crime de estelionato não vai ser indenizado na Justiça Trabalhista. Para o Tribunal Superior do Trabalho, o fato de haver absolvição em ação penal pela ausência ou insuficiência de provas não garante julgamento favorável na esfera trabalhista. A reportagem é de Samanta Flor. O ex-gerente financeiro foi condenado em reconvenção pela Justiça do Trabalho a devolver mais de 7 milhões de reais decorrentes de desvio de recursos quando ainda trabalhava na empresa. Paralelamente, ele respondeu a uma ação penal pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha, mas foi absolvido por falta de provas. Por isso, o trabalhador ajuizou uma nova ação, pedindo indenização por danos morais e materiais, mas o pedido foi negado. O ex-empregado então ajuizou ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, que manteve a sentença. O regional concluiu não haver fundamento capaz de desconstituir a coisa julgada. Ainda segundo o TRT, a absolvição em ação penal ajuizada pelo Ministério Público se deu por falta de provas, o que não interfere na esfera civil ou trabalhista. O caso chegou ao TST. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais
Ministro Amaury Rodrigues verificou que a sentença penal absolutória transitada em julgado não atendia aos requisitos de cabimento de ação rescisória fundamentada na existência de prova nova. Ele citou a súmula 402 do TST, que diz: a prova nova é aquela cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. O ministro registrou que, embora a sentença penal fosse um documento cronologicamente velho, não haveria como considerar que se tratava de uma prova ignorada ou de impossível utilização. O relator ressaltou que, conforme o Código Civil e a jurisprudência do TST, o fato de haver absolvição em ação penal pela ausência ou insuficiência de provas, por si só, não garante julgamento favorável na esfera trabalhista. Dessa maneira, foi negado o provimento ao recurso ordinário e mantida a improcedência da ação rescisória. A decisão foi unânime. O empregado entrou com recurso extraordinário com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. A seguir, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marca julgamento do senador Sérgio Moro. Os detalhes você confere com a gente já no próximo bloco no Jornal da Justiça, primeira edição. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para o dia 1º de abril o início do julgamento do senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A data foi marcada após o Tribunal Regional Eleitoral voltar a ter a composição completa com a nomeação do advogado José Rodrigo Sade para a vaga de juiz membro da Corte. A posse está prevista para o dia 6 de março. As ações envolvendo o senador Sérgio Moro foram apresentadas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, que acusam Moro de abuso de poder econômico. Segundo os autores das ações, o ex-juiz teria gasto mais de R$2 milhões na pré-campanha, o que teria dado vantagem a ele na corrida por uma vaga no Senado Federal. A defesa de Sérgio Moro alega que os gastos de pré-campanha foram referentes à eleição para a presidência, que é nacional, e não para o cargo de senador, que é estadual. As ações foram unificadas e tramitam em conjunto porque tratam do mesmo tema. Elas pedem a cassação do mandato do senador. O Superior Tribunal de Justiça recebeu a primeira remessa de processos físicos enviados pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região para a digitalização. A reportagem é de Jéssica Castro. Foram recebidos 6.814 processos no primeiro lote dos mais de 23 mil remanescentes nas sessões judiciárias da Justiça Federal de Minas Gerais. Esta digitalização é resultado de um acordo de cooperação entre as cortes para tornar o trâmite processual no TRF6 mais rápido e totalmente integrado ao sistema judicial eletrônico. A virtualização dos processos do TRF6 será realizada por trabalhadores surdos especializados nessa tarefa. A equipe foi responsável pela consolidação do STJ como o primeiro tribunal digital do país. A expectativa é que toda a demanda relativa a esse acordo seja atendida em 12 meses. Em decisão liminar, a Justiça Federal obrigou o estado do Maranhão a reformar uma escola localizada em terra indígena. As informações com William Nascimento. O objetivo é garantir o direito fundamental à educação escolar adequada à comunidade indígena de Araribóia. O estado do Maranhão deverá iniciar, em até 60 dias, a reforma da escola estadual Tauíne, situada na terra indígena Araribóia, no município de Amarante do Maranhão. A Justiça Federal determinou a medida depois que uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em 2023 demonstrou que 120 alunos da escola assistiam às aulas sentados no chão, além de não existirem banheiros ou cantina na instituição.
Desde 2016, a comunidade já vinha solicitando em vão ao governo do estado que tomasse providências para a reforma da unidade escolar, mas a situação permanecia a mesma. A seguir, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso trabalha em parceria com o governo do estado na realização dos mutirões para a solução consensual de causas que envolvem o meio ambiente. Os detalhes em instantes, voltamos já já. A Justiça Federal suspendeu norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que alterava prazo para a indústria alimentícia adequar os rótulos com alertas nutricionais. As empresas têm prazo de 60 dias para adotar etiquetas com lupa frontal, sinalizando excesso de açúcar, gordura e sódio. A reportagem é de Evne Araújo. As fabricantes de alimentos processados e ultraprocessados que estejam se valendo da autorização de esgotamento de embalagens antigas têm o prazo de 60 dias para adotar etiquetas adesivas complementares com nova tabela de informação nutricional. A data final para a adequação foi alterada por um pedido da indústria alimentícia em razão do estoque, como detalha a consultora Bianchi Banhes. Não é que as empresas não fizeram alteração, significa que as empresas não iriam perder o material, porque é uma perda financeira. Nem todos os produtos você produz em grande volume, né? Então, por esse motivo, a Anvisa acabou liberando o consumo de embalagem, é bom deixar isso bem claro, o consumo de embalagem por mais um ano. A Justiça Federal de São Paulo suspendeu os efeitos da norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ampliava o prazo para a indústria alimentícia adequar os rótulos com lupa frontal. A rotulagem alto em deve sinalizar excesso de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio nos produtos. A ação civil pública foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC informou que a Anvisa, ao permitir a existência de rótulos diferentes, provoca confusão e engano dos consumidores. Isso levaria a pessoa a acreditar que um produto é mais saudável para o consumo que outro, com as mesmas características. Ao analisar o caso, o magistrado afirmou que proteger o consumidor é, antes de mais nada, fornecer informações completas e fiéis sobre os produtos colocados em mercado, de maneira a permitir que o consumo seja o mais consciente possível. A consultora Luísa Zanatti explica os benefícios da nova rotulagem. E essas alterações da rotulagem nutricional, ela é justamente para incentivar as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes e saudáveis, e isso ajudar a população brasileira como um todo a combater o excesso de peso e obesidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com a Federação de Agricultura e Pecuária e com a Universidade Federal do Estado para criar o primeiro núcleo de apoio técnico em agronegócio do Brasil. O NATAgro vai dar auxílio técnico aos magistrados nas demandas que envolvam questões relacionadas ao tema. Confira na reportagem de Laura Meirelles. O Poder Judiciário de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com a UFMT e FAMATO para a criação do Núcleo de Apoio Técnico em Agronegócio NATAgro. As instituições irão auxiliar a Justiça Estadual através da elaboração de pareceres técnicos que serão analisados pelos magistrados na hora de proferirem decisões que dizem respeito ao tema. Este é o primeiro núcleo técnico especializado em agronegócio do país. É uma atitude ousada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança de que isso dê mais eficiência à atuação dos nossos magistrados e magistradas, que muitas vezes têm que decidir e enfrentar questões técnicas muito profundas e diferentes daquilo que nós estamos habituados no dia a dia, e que vai ter nesse NATAgro uma fonte de consulta, uma fonte de apoio técnico para, então, fundamentar as suas decisões.
O NATAGRO tem caráter consultivo e será acionado para auxiliar com informações sobre produção agropecuária, produtos veterinários, dados estatísticos, econômicos, armazenamento, logística e outros assuntos referentes à cadeia econômica do agronegócio. Nós vamos fornecer dados técnicos e nós temos equipes hoje altamente de conhecimento para poder estar oferecendo esse serviço onde for demandado aqui pelo Judiciário. E eu só vejo resultado positivo. Para mim é motivo de orgulho. Mais que uma consultoria, dados técnicos, informações, é a produção de conhecimento que a gente pode ter na Universidade Federal de Mato Grosso e disseminar pela extensão, junto com o TJ, junto com a FAMATO, junto com toda a sociedade, em questões que às vezes geram conflitos, geram contrapontos, geram contraditórios. E a universidade que tem isso, né, no seu DNA, ela consegue trabalhar isso de uma forma muito tranquila, na sua pluralidade, e entregar para a sociedade toda essa demanda aqui do Tribunal de Justiça em relação às questões da agricultura, da pecuária e principalmente do tema sustentabilidade ambiental. E ainda sobre a Justiça Mato-Grossense, o Tribunal de Justiça do Estado trabalha em parceria com o governo do estado na realização dos mutirões para a solução consensual de causas que envolvam o meio ambiente. Os detalhes com a repórter Fernanda Fernandes. O Poder Judiciário de Mato Grosso é um dos parceiros dos mutirões de conciliação ambiental organizados pelo governo do estado. Em 2023, foram realizadas 2 edições que juntas arrecadaram um montante de 32 milhões de reais com acordos em 236 processos. A ação serve de incentivo para que infrações ambientais sejam resolvidas com maior celeridade, fomentando também a cultura do diálogo e a busca por soluções sustentáveis. Para este ano já está prevista a realização de mais 4 mutirões, o primeiro para agora em abril. A participação do judiciário ocorre por meio do trabalho dos conciliadores e mediadores judiciais que são capacitados para atuar nos processos ambientais e também na homologação dos acordos, que é feita pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das comarcas responsáveis por cada caso. Esse mutirão, na tentativa de fazer mediação e acordos, o proprietário ele vai poder ter esse bem liberado, ele vai ter a área em que é legalmente permitida desembargada, ele vai ter um parcelamento no pagamento e um certo desconto, dependendo de cada caso. Para o Estado, ao mesmo tempo, a arrecadação ela se torna efetiva, real e rápida, né? Presente. Embora haja o parcelamento, melhor do que um processo judicial que pode se arrastar por muito tempo. O Ministério Público Federal em Mato Grosso encaminhou uma recomendação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a FUNAI, para que garantam a participação das comunidades indígenas no processo de licenciamento ambiental para empreendimentos hidrelétricos previstos na região de Primavera do Leste. As informações com Márcio Fontinelli. O objetivo principal do Ministério Público Federal é assegurar que os povos indígenas que serão afetados pela construção de 3 centrais hidrelétricas na região de Primavera do Leste, em Mato Grosso, façam parte do processo de licenciamento ambiental. Isso para preservar o patrimônio histórico, assim como o cumprimento da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Na recomendação enviada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o MPF pede que a FUNAI também esteja presente no processo, já que existem artefatos arqueológicos na região. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.